Olá, professor, olá a todos. Vamos dar início à apresentação do pré-projeto 3 da disciplina de transferência de calor. Bom, no capítulo 7, escoamento externo, a gente tem essa figura aqui que é do livro, figura do lado esquerdo. Ela é do capítulo 7, figura 7.12, que exemplifica um pouco o que o nosso condensador faz, né? As filas do tubo em um feixe tubular podem estar alinhadas ou alternadas em direção da velocidade do fluido V. A configuração de arranjo é caracterizada pelo diâmetro do tubo, D, e pelo espaço transversal, ST, e longitudinal, SE. Como eu disse, o nosso condicionador se assemelha geometricamente à figura, e com os devidos valores a gente pode encontrar a velocidade máxima do escoamento do fluido da parte externa do condensador, que deu 2,42 metros por segundo. Agora a gente tem que encontrar o coeficiente de transferência de calor externo, médio. E daí a gente precisa calcular o número de Nusselt, com base na equação abaixo. Só que para calcular o número de Nusselt a gente precisa do número de Reynolds e de Prandtl. Pode ser calculado por essa expressão aqui do lado direito. Bom, substituindo os valores, a gente encontra o número de Reynolds e de Prandtl. E com eles a gente consegue, através da tabela também dada pelo livro, tabela 1 e 2, encontrar o C1, C2 e o M. No nosso caso, elas são alinhadas, o ST sobre o SL é maior que 0,7. Então, nosso C1 vai ser 0,27, nosso M 0,63 e o C2 vai dar 95, 0,95. Bom, como eu falei, tá aqui os valores de C1, C2 e de M. E a partir daí a gente pode aplicar na fórmula para encontrar o número de Nusselt, que deu 0,8,442. Daí a gente consegue encontrar o coeficiente de transferência de calor externo médio, com base no valor do número de Nusselt, pela expressão abaixo, né? Que deu aí aproximadamente 69,5. Bom, agora a gente pode calcular, tem que calcular o global, através do H obtido anteriormente e a eficiência das aletas. E daí a gente pode calcular o calor resultante com base nessas seguintes equações. A gente tem aqui, a gente pode notar que o ΔT, né, a média logarítmica da diferença de temperatura, é como o fluido pode experimentar uma grande variação de temperatura à medida que ele escoa através do feixe tubular. A transferência de calor pode ser significativamente superestimada se a gente for usar o ΔT igual a Ts menos o T finito, como a diferença de temperatura da lei de resfriamento de Newton. Daí, à medida que o fluido escoa através do feixe, a temperatura se aproxima de Ts e o ΔT diminui. Aí, com o T de entrada e o T de saída sendo a temperatura de fluido, na entrada e na saída do feixe, respectivamente, a temperatura de saída necessariamente é necessária para determinar o ΔT mL, que pode ser justamente essa expressão aqui do lado direito, do T de saída, que a gente encontrou de 30,002. Aí aplicando os devidos valores no ΔTML, a gente também encontra o ΔTML de 19,998. E daí a gente consegue encontrar o calor resultante, que deu 604, quase 605. É o watt. Aí fazendo comparação com o que a gente encontrou no projeto 2, ele deu 25,28 watts. Bom, como o valor da demanda que a gente encontrou lá no projeto 1 é de 320,50, a gente pode dizer que o coeficiente de troca de calor mais apropriado é obtido através do método de feixe de tubo, pois se aproxima mais do que o valor da demanda do que o coeficiente obtido pelo método da placa plana. Se difere bastante do valor, que esse já fica bem diferente do valor da demanda. Isso porque ele leva em consideração uma placa plana, ao invés de um conjunto de serpentina.
Já esse último se difere um pouco por conta da velocidade que foi utilizada. Bom, agora no capítulo 8 a gente começa a falar sobre o escoamento interno, né? A gente primeiro precisa saber se ele é laminar, turbulento, e a gente, para isso, a gente tem que ter encontrar um número de Rayleigh através dessa expressão. A gente aplica os valores a partir de uma temperatura média de 40 graus Celsius. A gente consegue encontrar um número de Reynolds de 38.607,90. Bom, como a gente já encontrou o valor, a gente vai dizer que o escoamento é turbulento. E aí a gente verifica se o escoamento é plenamente desenvolvido. A gente tem o L sobre o D, que a gente encontrou que é 7.000, que corresponde que é maior do que 10. E assim, sendo o número de Nusselt, pode ser calculado através da seguinte relação, essa que está aí abaixo. Daí a gente encontra o número de Prandtl para uma temperatura média que a gente calculada, que corresponde a 1,1796. E daí a gente pode encontrar, com esse resultado, a gente pode encontrar o número de Nusselt, que deu 112,87. Agora a gente precisa calcular a transferência do valor saturado. Então a gente tem, através do número de Nusselt que a gente encontrou anteriormente, da expressão dada há alguns slides atrás, a gente encontra o primeiro H da vapor saturado de 780, 700,5, do líquido saturado de 1787, e com base nesse valor a gente recalcula o global para cada caso. A gente calcula a taxa do calor resultante para um dos coeficientes que já foi demonstrado. Então a gente, como a figura mostra, a gente pega o ΔT ml, calcula ele, deu 32,97, e daí a gente recalcula o global, que aqui deu 65,20 e 73,53, e através do ΔTml a gente encontra o Q, que o primeiro deu 909, quase 910, e o segundo deu 1012. E comparando os valores que a gente encontrou no da demanda, que é 320,50 watts, a gente percebe que o valor que se aproxima do valor da demanda é aquele calculado com base em vapor saturado. Nesse caso há uma diferença ainda, então é considerável, pois o processo de condensação, que não é levado em conta, não foi levado em conta, aliás, nesses cálculos. E enfim, o último capítulo, capítulo 9, né, de convecção natural. Partindo então para o método de convecção natural externa, é necessário que façamos primeiro uma verificação, a fim que a gente possa saber se a camada limite laminar é laminar ou turbulenta. Aí a gente tem que fazer o cálculo do número de Rayleigh, utilizando a seguinte equação, né, que está a figura do lado direito do slide. Com base na temperatura de filme de 40 graus, que dá 313,5 Kelvin, e os demais valores, a gente consegue encontrar os valores correspondentes. Deu 554,78, o Prandtl deu 0,725. Daí, a gente, com esse número de Rayleigh, considerando a condição de um cilindro horizontal, a gente tem uma camada limite do escoamento podendo ser considerada laminar, pois o cálculo do número de Nusselt médio pode ser calculado pela essa expressão abaixo. Daí a gente substitui os valores que a gente encontrou, né, do número de Rayleigh e do Prandtl, e encontra o valor de número de Nusselt de 2,309. Aí, tendo obtido o número de Nusselt, a gente pode calcular o coeficiente de convecção externo médio, através da expressão abaixo.
também substituindo o valor, e deu 17,5. E com base nesse coeficiente convectivo, a gente recalcula o global, que a gente tinha calculado o calor resultante, como a gente calculou antes do calor resultante, que aí vai dar de 145,95 watts. E por fim, comparamos esse valor com o valor da demanda, a gente tem que o método anterior deu 25,28 e quase 605. A gente pode perceber que o coeficiente de convecção externa, que nos retorna uma troca de calor mais aproximada da demanda. O coeficiente de convecção obtido pelo método de fecho de tubo, pois leva em consideração a maior proximidade com a realidade do sistema. O erro nas estimativas se dá por conta dos termos considerando um cilindro maciço, ao invés de um tubo. Bom, essas são as conclusões do projeto. Eu agradeço pela atenção.